coisa se usa a lei para maquiar e justificar a realização do desejo. Isso tem acontecido de montão a toda hora e a reação é a da mais alta hipocrisia. Lembra quando acusaram o ex-presidente de ficar com as joias que foram dadas de presente para ele e a esposa? Pois é, de acordo com a regulamentação, itens de caráter pessoais que são adquiridos como presentes dados por outras autoridades podem ser inseridos no acervo privado do mandatário do país. Mas a esquerda detonou o ex-presidente. Chegou a chamá-lo até de traficante de joias, porque ele, até então, seguindo o que dizia o TCU, incorporou ao seu acervo pessoal. E, sendo dele, as teria vendido. Como soube depois que a regulamentação determinava outro procedimento, ele as readquiriu e as devolveu ao acervo público da União. Assim foi a história toda que contaram. Mas o Tribunal de Contas da União quer pegar no pé dele, só que, ao mesmo tempo, liberou para o atual presidente Lula ficar com um relógio dado de presente por uma fabricante francesa. O relógio é um Cartier lindíssimo, avaliado em mais de 60 mil reais, feito em ouro branco de 18 quilates e prata 750. Ele ainda tem uma safira azul exuberante no design. Foi dado ao presidente Lula ainda no primeiro mandato, em 2005. E, de acordo com a auditoria do TCU, presentes de alto valor comercial, mesmo que sejam itens personalíssimos, devem ser devolvidos à União. Entretanto, no caso do relógio de luxo dado a Lula, a decisão dos técnicos do órgão foi a de que essa recomendação não poderia ser aplicada a ele porque se traria uma medida retroativa. Isso poderia complicar demais, retroativa, vamos retroagir isso aí há muito tempo. E que Lula pode sim ficar tranquilo, exibindo o seu relógio da linha clássica da Cartier, sem problema algum. Professor Pisolato, como é que você vê isso? É mais uma do Sanatório Geral da República, né? Quando eu disse antes que justiça dar a cada um o que é devido, eles estão lendo a segunda metade da obra do Platão, que diz que justiça também pode ser, basicamente, você beneficia os amigos em prejuízo dos inimigos, né? O Tribunal de Contas da União não é um tribunal legislativo, então ele não deve fazer leis. Se presentes presidenciáveis devem ser devolvidos, porque são dados à instituição e não à pessoa, e veja que o próprio TCU afirma, mesmo que seja personalíssimo, ainda assim é a instituição Presidência da República. Portanto, não deve ser de posse pessoal. Mas, em 2023, o TCU fez um entendimento que, a partir dali, eles deveriam ser devolvidos. E agora, nesse bando de contadores que deve ter feito essa análise aí, não posso fazer retroativo. É aquele problema que a gente já ressaltou, é um problema de lei e moral. Por isso que eu não sou muito fã de a gente dizer assim, olha, basta que a gente cumpra a lei. Ótimo, nesse caso, o que está sendo feito é o cumprimento da lei, a TCU, do entendimento do TCU. O TCU entende que não pode ser retroativo. Mas veja, é uma questão, de novo, de paramoralidade, de imoralidade. Se nós entendemos que a Presidência da República é uma instituição, portanto, quando você investe alguém desse poder institucional, ele deixa de ser uma pessoa, ele não pode fazer uso pessoal daquilo que é dado a ele como Presidente da República. Porque a gente tem que entender, a gente tem que voltar à escola no Brasil, na verdade. Entender o que é presidência, o que é a pessoa do presidente, o que é o Estado, o que é um chefe executivo. Porque esse presente foi dado pela própria Cartier, inclusive, né? Naquelas comemorações do Ano Brasil na França, foi dado ao presidente da República, ao chefe de Estado brasileiro. Portanto, o presente pertence à presidência da República. Mas um bando de contadores do TCU não entendeu dessa maneira. Eu acho que este é um caso, de novo, de legislativo e não de Tribunal de Contas. E vai ficar bastante complicado, né? Porque como é que você vai correr atrás de um agora que tem nas mãos, né, o mesmo objeto de discussão que o outro? Para um foi liberado, para o outro não. Ah, tudo bem, mas no meio desse processo passou a ser proibido. Mas o presidente sabia? O outro sabia? Se soubesse, entendeu? Não teria cometido o que cometeu, porque saberia que esse tipo de coisa poderia estourar e daria muito problema. Então faltou o quê? Faltou comunicação por parte do TCU e dos órgãos competentes para que esse tipo de coisa não acontecesse e que não volte a acontecer. Então é uma coisa, né, bem complicada. E como é que vão resolver isso? Entendeu? Vão querer colocar o ex-presidente na cadeia por um ato e moralmente deixar o outro usando o relógio de 60 mil, pai dos pobres? Não é?
Seria Tá bom. interessante tentar achar na legislação onde é que isso está escrito, né? Que até 2023 não seria crime ficar com todos os presentes recebidos pela instituição Presidência da República. A partir dali seria. É como se eu pensasse assim, não, então se alguém matou alguém antes de um determinado entendimento não legal, já que se trata de um Tribunal de Contas e não do Legislativo, esse crime não vale. Mas como nós estamos acabando de comentar, a ideia de um ordenamento jurídico, a ideia de uma lei que se associa a uma moral que seja voltada para o bem comum e não para o bem político, o Brasil perdeu isso. Você falou muito bem quando você fez seu comentário inicial. O Brasil está chafurdando numa lama, num lodo podre, que eu acho muito difícil a gente sair nos próximos anos, a não ser que haja realmente uma ajuda externa e uma mudança estrutural radical no Brasil. Porque a gente já está vendo isso há muito tempo, essas histerias, essas psicopatias jurídicas com tanta frequência, que aliás o ministro Barroso mais uma vez fez uma associação, eu não sei se ele entendeu muito bem a associação que ele fez, porque o Barroso disse, o próprio Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, disse que o nosso sistema juridiquês se assemelha ao Kama Sutra. Eu aqui vou me abster de fazer os comentários analógicos que daí vem. Eu deixo para nossa audiência todos os tipos de piadas que possam surgir daí. Mas eu concordo com o Barroso. Às vezes a gente se sente mesmo como participando do Kama Sutra no nosso ordenamento jurídico. A gente vive uma insanidade Kama Sutra. É impressionante. E agora, professor, nós vamos falar de um outro tema, do PL da